Olá, amigos, graça e paz. Seguimos meditando o capítulo 10 de Mateus. Vamos estar nesse encontro falando sobre o primeiro discípulo chamado Pedro. Eu falo primeiro discípulo porque as narrativas deduzem que Pedro tenha sido o primeiro a ser chamado por Jesus. Me lembro depois daquela pergunta de Jesus, perguntando para os seus discípulos: o que dizem de mim? Jesus diz, e Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: disseste bem, Pedro, sobre esta verdade, sobre essa pedra edificarei minha igreja. Tem a questão depois de Pedro negando a Jesus, Pedro lá cortando a orelha de Malco quando vão prender Jesus. Depois Pedro nega Jesus, depois que o galo canta pela terceira vez, Pedro nega Jesus. E depois que Jesus ressuscita, temos lá aquele encontro de Jesus com Pedro. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E 3 vezes, Pedro, Senhor, tu sabes que te amo. Coisa linda, que inunda a nossa alma. Nesses encontros eu vou ter o auxílio aqui de pesquisas na internet. Eu vou trazer algo mais aqui sobre Pedro, um dos apóstolos de Jesus Cristo. É crucificado em Roma em 13 de outubro de 64 depois de Cristo, devido às perseguições de Nero, imperador de Roma, aos cristãos. Os dirigentes da igreja de Jerusalém reúnem-se em 49 depois de Cristo com os cristãos Pedro, Paulo e Barnabé, a fim de discutir a questão do paganismo. Eles se perguntam se os pagãos que adotaram a religião cristã deveriam ou não observar as práticas impostas pela lei judaica. Ao término desse encontro, os participantes concordaram sobre o fato de que a simples conversão ao cristianismo seria suficiente. Essa decisão levaria pagãos ao seio da igreja cristã. Nesse momento, esboçou-se a ruptura entre as religiões cristã e judaica. Pedro, cujo nome de nascimento era Simão, nasceu em Betsaida, na Galileia, filho de Jonas, era pescador e casado. André, seu irmão, encontrou Jesus e comentou com Pedro a seu respeito. Simão quis conhecer Jesus e este o elegeu como um de seus escolhidos, trocando seu nome para Pedro, que significa pedra, rocha. Pedro tinha um temperamento impulsivo, mas uma imensa generosidade e grande afeição a Cristo. Jesus coloca-o em evidência, marcando-o como o futuro chefe da igreja. Em Cesareia de Filipe, Jesus diz a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares sobre a terra será ligado também no céu, e tudo que desligares na terra será também desligado no céu. Aí fala aqui da ressurreição. Depois da ressurreição, Jesus aparece pela terceira vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Após terem comido, Jesus dirige-se a Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que os outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe responde: apacenta os meus cordeiros. E por 3 vezes Jesus faz a mesma pergunta. Ele ordena para que pastoreie seus cordeiros. Era a investidura oficial a Pedro para ser o vigário de Cristo, o pastor supremo do rebanho do Mestre. Os primeiros 10 capítulos dos Atos dos Apóstolos descrevem a atuação marcante do apóstolo Pedro, o grande líder da comunidade cristã após a morte de Jesus. No início, integra Matias ao colégio dos apóstolos para substituir Judas. Depois faz o primeiro discurso no dia de Pentecostes, convertendo 3.000 pessoas, e finalmente realiza o primeiro milagre, curando um homem coxo. Também é ele o primeiro a ser preso como responsável pela nova religião, a quem convoca o primeiro concílio dos apóstolos, tomando a palavra no conclave. Segundo a tradição, mais tarde Pedro foi para Antioquia, onde permaneceu 7 anos na direção da igreja, e de lá seguiu para Roma, onde permaneceu até a morte, quando foi crucificado de cabeça para baixo por não ser
por não se achar digno de morrer como o seu mestre. Foi sepultado onde hoje está a maior igreja do mundo, a Basílica do Vaticano. Muito bem, aqui um resumo rápido, né, da vida do apóstolo Pedro. Eu aqui já, né, o meu coração ele se quebrantou, se derramou em viajar aqui pela história um pouquinho da vida do apóstolo Pedro. No segundo encontro vamos falar sobre André. Espero você. Fique com Deus.